Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luciano Vieira Carvalho, sou advogado, especialista em Direito do Trabalho, processo do Trabalho e Direito Previdenciário pela Academia Brasileira de Direito Constitucional, ABD-Const. Sou pós-graduando em Direito Previdenciário e Processo Previdenciário pela Damásio Educacional de São Paulo. Sou sócio da LVC, Assessoria, Consultoria e Treinamentos Empresariais, uma empresa voltada para prestação de serviços de assessoria, consultoria e treinamentos empresariais para a área trabalhista e previdenciária. Norteados por uma conduta ética e profissional, buscamos priorizar sempre o atendimento personalizado, propiciando aos nossos clientes agilidade e qualidade nos serviços prestados e oferecendo também aos nossos clientes a orientação técnica compatível com os serviços prestados e a valorização ética também por parte dos nossos profissionais. Aproveitando a oportunidade, desde já, gostaria de deixar os meus contatos para que realmente, no caso do surgimento de dúvidas, vocês possam estar entrando em contato. Eu me coloco à disposição de vocês, deixo aí o meu telefone, o meu e-mail, o nome da empresa, e as dúvidas que porventura ocorrerem, eu me coloco inteiramente à disposição de vocês para que realmente a gente possa tentar solucioná-las da melhor forma possível. Pois bem, a escolha do tema na qual eu realmente me proponho a trabalhar com vocês é um tema de extrema importância no mercado de trabalho e de suma importância para vocês profissionais da área contábil, vocês empresários individuais, profissionais que militam diariamente com a esfera trabalhista e previdenciária, cujo tema se reporta à importância da prevenção para se evitar a ocorrência do passivo trabalhista oculto. E antes de adentrar ao tema, e sem ter a pretensão de esgotá-lo, devido às inúmeras possibilidades de ocorrência de passivo trabalhista dentro das empresas, eu gostaria antecipadamente de trazer ou de realizar algumas considerações no tocante a algumas alterações introduzidas pela Resolução 226 do último dia 22/6/2018, publicadas no Diário Oficial da União pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho, que editou a Instrução Normativa número 41 de 2017, que ela acaba sendo um divisor de águas com relação à aplicação das leis trabalhistas aprovadas pela reforma aos contratos de trabalho. O que o TST promoveu com a edição desta Instrução Normativa número 41 do dia 22 de junho de 2018? A grande questão trazida pela reforma trabalhista, que trouxe grandes consequências para empresas, trabalhadores, sindicatos, foi que ela acabou alterando mais de 100 artigos existentes dentro da CLT. A grande questão ficou no tocante ao quê? A aplicação desses direitos trazidos pela reforma, se essas novas alterações aplicariam-se a todos os contratos vigentes. E aí, o que realmente a Lei 13.467 trazia? Primando pelo direito adquirido, a Lei 13.467 de 2017 era bem clara no tocante que, a partir da publicação da Lei 13.467 de 2017, os trabalhadores admitidos somente após a sua edição que sofreriam as consequências trazidas pela reforma trabalhista. Ou seja, os empregados que já estavam admitidos anteriores à edição da Lei 13.467 não sofreriam nenhuma consequência gravosa em relação à alteração introduzida pela Lei da Reforma Trabalhista. O problema maior foi que, apenas alguns dias após a edição da Lei 13.467 de 2017, que foi a publicação da medida provisória número 808 do dia 14/11 de 2017, que realmente ela nos trouxe uma situação que realmente nos deixou bastante preocupados com relação ao texto que foi publicado. Por quê? Porque a medida provisória
em um dos seus artigos, ela trazia de forma clara e concisa que as alterações introduzidas pela Lei 13.467 aplicar-se-ia a todos os contratos, ou seja, não só os contratos vigentes a partir da edição da Lei 13.467, mas também aos contratos que já encontravam-se em vigor anteriores à edição da lei. Com a perda da eficácia da medida provisória 808 de 2017, no dia 23 de abril de 2018, nós ficamos numa situação bastante constrangedora em relação à aplicabilidade da Lei 13.467 aos contratos de trabalho. E o que o TST veio? O TST veio com a edição da Resolução 226, que com a criação da medida provisória número 41, veio a dirimir essas questões nas quais nós tínhamos dúvidas com relação à aplicabilidade da Lei 13.467 aos contratos de trabalho até então vigentes. E o que ficou decidido pelo plenário do TST com a edição da Instrução Normativa número 41 de 2018? Ficou decidido que a Lei 13.467 de 2017, a Lei da Reforma Trabalhista, só iriam afetar os contratos vigentes após a edição da Lei 13.467, ou seja, visando a proteção dos direitos adquiridos pelos empregados, essa lei ela não poderia trazer nenhuma consequência danosa aos empregados, tendo em vista o princípio do retrocesso social previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, onde qualquer alteração legislativa ela não pode vir a trazer consequências gravosas ao empregado. Pelo contrário, a alteração legislativa constante lá no artigo 5º, parágrafo 2º da Constituição Federal, de que trata do princípio da vedação ao retrocesso social, menciona que uma lei ela só pode vir a ser alterada trazendo benefícios a uma classe e não trazendo prejuízos. E é o que ocorreu com a edição da Lei 13.467 de 2017, que com a edição da medida provisória, ela abarcava todos os contratos em vigor, antes ou depois, que seriam afetados pela Lei 13.467. E com essa postura do TST, com a edição da Instrução Normativa número 41 de 2007, ficou decidido que somente serão afetados os direitos trabalhistas dos empregados que forem admitidos após a sua edição, ou seja, a partir do dia 13/11 de 2017, os empregados que forem admitidos sobre a nova lei ordinária que terão os seus direitos afetados pela legislação. E podemos até citar como um exemplo que havia previsão lá na Lei 7.369/85, que era uma lei que regia ou que rege os eletricitários, que realmente previa o adicional de 30% sobre o salário básico do empregado em relação à exposição desses empregados a um grau de risco, ou seja, quando o empregado estava exposto a agente perigoso. O que ocorreu? O TST acabou, através da Lei 12.740 de 2012, procedendo uma alteração legislativa, dizendo que aos eletricitários aplicar-se-ia o mesmo percentual de 30% sobre o salário base em relação aos eletricitários, coisa que até então só se aplicavam aos trabalhadores urbanos. Por quê? Porque os eletricitários, existe uma lei específica que os rege, que tinha um tratamento ou uma tratativa diferenciada em relação à aplicação do percentual de 30%. O que a lei do eletricitário trazia? Trazia que os 30% aplicar-se-ia sobre o total de vencimentos. E a lei que realmente rege os trabalhadores urbanos previa um adicional de 30% sobre o salário base, excluindo as gratificações. Então, para corrigir essa distorção, para que os empregados, com a introdução da Lei 12.740, não sofressem uma redução salarial,
o TST pacificou o entendimento que somente os empregados admitidos após a égide da Lei 12.740 é que seriam agraciados com o percentual de 30% sobre o total do salário básico e não sobre o total de vencimentos, como prevê a lei que rege os trabalhadores urbanos. Então, aí nós podemos também fazer uma hermenêutica, né, no tocante ao que a reforma trabalhista acabou prevendo, né, com a supressão da medida provisória 818, que aplicava-se a todos os contratos vigentes, e o TST, através da Instrução Normativa número 41 de 2018, regulamentou que somente irão aplicar-se as novas regras atinentes à reforma aos contratos vigentes a partir da edição da Lei 13.467 de 2017. Um ponto favorável, onde que nós acabamos com essa distorção, né, de trazer um prejuízo ao empregado com a situação de se trazer à tona o princípio da vedação do retrocesso social e também prevendo o princípio que realmente rege o direito do trabalho, que é o princípio da proteção, onde o empregado, por ser a parte mais frágil da relação empregatícia ou a pessoa considerada hipossuficiente, realmente ela não pode vir a sofrer as consequências da lei em prejuízo do que realmente já tinha sido adquirido. Feitas essas considerações que são necessárias, tendo em vista as alterações introduzidas pelo Tribunal Superior do Trabalho, nós iremos adentrar ao tema na qual nos propusemos a tratar com vocês, denominado a importância da prevenção para evitar o passivo trabalhista oculto dentro das empresas. O nosso objetivo não é esgotar as possibilidades de ocorrência de passivos trabalhistas dentro das empresas, mas sim trazer apenas aqueles que realmente são mais corriqueiros e mais acontecem na prática laboral de vocês empresários, de vocês profissionais liberais e demais profissionais que atuam na seara trabalhista. E partindo do pressuposto, nós vamos tratar primeiramente, antes mesmo da contratação do empregado, trazer uma série de direitos que são violados na fase pré-contratual. E esses direitos que são violados na fase pré-contratual, eles são direitos personalíssimos do empregado, ou seja, abarcados pelo artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que trata de direitos inerentes à pessoa humana, ou seja, dos quais não podem ser o quê? Violados. E dentre esses direitos, eu vou elencar aqui a vocês uma série deles que ocorrem tanto na fase pré-contratual quanto na fase contratual e, finalmente, direitos que são violados na fase pós-contratual, ou seja, após a extinção do contrato de trabalho. E para isso, nós vamos trazer vários exemplos que eu posso contar a vocês por experiências vividas das quais eu tive a oportunidade de adquirir trabalhando junto ao Tribunal Regional do Trabalho, junto ao Ministério Público do Trabalho. Então, são situações corriqueiras vivenciadas no dia a dia que realmente eu vou trazer para vocês de práticas consideradas direitos personalíssimos que sofrem violações constantemente, mesmo antes do empregado sendo admitido na empresa, ou seja, na fase pré-contratual. Uma outra situação também que aflige o empregado durante a fase contratual é a questão do assédio moral. Ou seja, o empregado muitas vezes é exposto a situações vexatórias que levam à humilhação, à exposição perante os demais colegas de trabalho, e isso também acarretam o ajuizamento de reclamatória trabalhista por parte do empregado, tendo em vista que o empregador, às vezes, acaba exigindo do empregado metas e esses empregados, não atingindo essas metas, eles acabam sendo expostos a situações vexatórias que causam um constrangimento por parte do empregador. Ainda em pleno século XXI,
existem empresas que adotam a possibilidade de realização de revistas íntimas em seus colaboradores. Fato este também totalmente vedado pela legislação pátria. Existem inúmeras decisões nas quais várias empresas sofrem condenações pelo fato de exporem essas pessoas a revistas íntimas durante o período que elas trabalham dentro da empresa. Não é uma revista esporádica em relação a bolsas, objetos, mas sim submeter essas pessoas a um ambiente totalmente isolado, sendo fiscalizadas por pessoas do mesmo sexo, para se verificar se houve apropriação indébita por parte da colaboradora em relação a objetos da própria empresa. E aí nós finalizamos, então, através de alguns exemplos, as violações de direitos da personalidade ocorridas na fase contratual. E, por fim, nós entramos num dos últimos requisitos considerados violação dos direitos da personalidade do empregado decorrentes da fase pós-contratual. Ou seja, após a dispensa do empregado, esses colaboradores ainda acabam sofrendo punições severas por parte da empresa. Exemplos de violações de direitos da personalidade na fase pós-contratual, nós temos aí a possibilidade de informações desabonadoras em relação à conduta dos empregados. Muitas vezes, os empregados se desligam das empresas e as empresas acabam passando informações desabonadoras em relação à conduta desses empregados durante o período que eles laboraram para esta empresa. Isso também representa a violação de um direito de personalidade, na qual a legislação trabalhista ela é totalmente vedada. E dando sequência ao nosso programa, vamos tratar agora do direito do trabalho e a legislação trabalhista, no tocante aos aspectos do trabalho que podem acarretar o passivo trabalhista oculto dentro das empresas. Então, nós temos inúmeras situações elencadas aqui que realmente vão acarretar a ocorrência do passivo trabalhista oculto dentro da organização. E uma dessas situações, ela se refere à extrapolação irregular da jornada de trabalho. Pois bem, a Constituição Federal de 1988, lá no artigo 7º, inciso 13, ela traz a seguinte situação, que a duração da jornada de trabalho é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Ou seja, o empregado pode trabalhar diariamente 8 horas por dia, com a possibilidade de acréscimo de 2 horas extraordinárias. Além dessas 2 horas extraordinárias, é vedado a realização de horas suplementares a essa quantidade, porque a legislação trabalhista ela delimita o número máximo de horas que o empregado pode trabalhar durante a sua jornada diária, ou seja, o total de 10 horas por dia. O que excede a 10ª hora diária, ela é passível do quê? De aplicação de sanção por parte do Ministério do Trabalho e Emprego e também acaba acarretando à empresa, embora o empregado não vá pleitear isso de momento, porque ainda ele continua dentro do quadro funcional da empresa, mas essa violação ao direito dele de se ter uma jornada de trabalho de 8 horas diárias e 44 horas semanais, vai acarretar no quê? Que posteriormente, após a extinção do contrato de trabalho, ele vai buscar a tutela do Estado em pleitear a extrapolação dessa jornada que foi submetida de maneira contrária ao que estipula a legislação trabalhista. Um outro aspecto também muito relevante com relação ainda à violação dos direitos que acarretam o passivo trabalhista oculto dentro das empresas, se refere à não concessão dos intervalos intra e entre jornada. E aí nós podemos elencar as previsões que a própria legislação traz no tocante à não concessão desses intervalos intra e entra-jornada. Temos como base o artigo 66 da CLT, que realmente nos remete
que entre uma jornada e outra, o empregado ele tem que ter, no mínimo, um intervalo entre jornada de, no mínimo, de 11 horas consecutivas. E o que acontece? Muitas vezes, esse intervalo mínimo de 11 horas consecutivas, ele não é observado por parte do empregador. E isso vai gerar um passivo trabalhista oculto lá na frente, tendo em vista que o empregado, ainda prestando serviço para o empregador, ele não vai ajuizar uma reclamatória trabalhista durante esse período laborativo. Mas, consequentemente, após a sua saída do quadro funcional da empresa, ele vai pleitear o quê? Essa não concessão desse intervalo obrigatório de 11 horas consecutivas que a empresa acabou desrespeitando. Nós temos a situação elencada lá no artigo 71 da CLT, em seu parágrafo 1º, que delimita os intervalos obrigatórios. Dependendo da quantidade de horas que o empregado trabalha por dia, a legislação trabalhista ela acaba delimitando um intervalo mínimo e máximo para que o empregado possa ter um descanso físico e mental. E sendo assim, nós temos jornadas que excedem a 4ª hora até a 6ª hora diária, onde a empresa deve conceder obrigatoriamente uma pausa de no mínimo de 15 minutos para que o empregado possa se restabelecer fisicamente e mentalmente e também fazer as suas alimentações que realmente são necessárias. Jornadas superiores a 6 até 8 horas diárias, conforme previsão estatuída lá no artigo 71, parágrafo 1º, elas trazem uma concessão de um intervalo mínimo obrigatório de no mínimo 1 e no máximo de 2 horas. Então, a não observância dessa concessão desses intervalos também acarreterão por si só a possibilidade da geração de um passivo trabalhista oculto futuramente. O desrespeito à concessão da folga semanal após o 7º dia de trabalho gera o quê? O direito do empregado a uma indenização pela não concessão do descanso semanal remunerado. E isso futuramente também irá acarretar a ocorrência de um passivo trabalhista oculto perante o Poder Judiciário Trabalhista. Dando continuidade ainda aos aspectos que podem acarretar o passivo trabalhista oculto, nós podemos elencar o descumprimento de prazos no tocante ao pagamento de salário por parte dos empregadores. A legislação trabalhista é bem clara com relação a isso, lá no artigo 459 da CLT, quando ele diz que os salários dos empregados deverão ser pagos o mais tardar até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido. Muitas empresas acabam desrespeitando esta regra tipificada no artigo 459 e efetuando o pagamento dos salários com data posterior ao que a lei prevê. Isso também, futuramente, acarretará o passivo trabalhista oculto, pois haverá uma ofensa literal ao dispositivo previsto lá no artigo 459 da CLT e também na Lei 7.889/73. Ainda no tocante ao descumprimento do prazo para pagamento dos salários, nós temos uma outra possibilidade de geração de um passivo trabalhista oculto. O atraso nos salários por 3 meses consecutivos gera a mora contumaz. E essa mora contumaz acaba acarretando na possibilidade do empregado pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho. Também fato este que acarretará uma reclamatória trabalhista ajuizada pelo empregado e, em consequência, um passivo trabalhista oculto que se resultará desta violação. Dando continuidade ainda às possibilidades que poderão acarretar a geração do passivo trabalhista oculto, nós temos uma situação bastante comum também prevista lá na CLT em relação ao artigo 468, no tocante às alterações consideradas ilícitas do contrato de trabalho. A CLT é bem clara em seu artigo 468 quando se trata da possibilidade de alterações dentro do contrato de trabalho do empregado.
Algumas alterações são passíveis, outras alterações somente poderão ser efetuadas se houver o consentimento mútuo das partes e se dessas alterações não resultarem em danos ou prejuízos diretos ou indiretos à pessoa do empregado. Então, vejam só, existem situações que a própria CLT traz prevendo a possibilidade de se proceder a alterações dentro do contrato efetuado entre empregado e empregador. E uma dessas situações está elencada lá no artigo 469 da CLT, que trata do adicional de transferência, ou seja, a possibilidade que o empregador tem, pelo poder diretivo, pelo poder de mando, de transferir o empregado para uma outra localidade na qual a empresa tenha sede, filial ou outro estabelecimento. Então, essa situação regrada lá no artigo 469 da CLT é uma situação que, sendo descumprida pela empresa no tocante à transferência do empregado para um local diverso da qual originou-se o contrato de trabalho, portanto, havendo a alteração do local de trabalho por parte do empregador de forma abusiva, sem a concordância do empregado, isso também acarretará na possibilidade de geração de um passivo trabalhista oculto. Por quê? Porque a CLT ela nos traz a possibilidade de transferência, mas ela dispõe também que essa transferência ela se dará em determinadas situações, quando houver o consentimento mútuo ou em caso de necessidade de serviço, ou também quando a empresa um estabelecimento ou a matriz ou a filial acabar tendo as suas atividades extintas. Então, dentro dessa situação, o empregador pode se valer da transferência do empregado e isso não acarretará a possibilidade de geração de um passivo trabalhista oculto, tendo em vista que existe uma previsão expressa dentro do próprio artigo 469, parágrafo 2º da CLT, em relação à possibilidade do empregado ser transferido para uma localidade diversa da qual ele foi contratado, em se tratando em necessidade de serviço, até mesmo em encargos que sejam comissionados. Outras alterações que também nós temos aqui, que poderão acarretar a ocorrência do passivo trabalhista oculto, no que se refere à alteração do horário de trabalho. Como nós já mencionamos anteriormente, o artigo 468 da CLT é claro no tocante o quê? A possibilidade de se realizar alterações lícitas dentro do contrato de trabalho do empregado. Em relação à questão da jornada de trabalho, como o empregador tem o poder diretivo e tem o poder disciplinar e o poder de controle, algumas vezes o empregador opta em fazer alterações na jornada de trabalho do empregado. O empregado, muitas vezes, ele é contratado para trabalhar durante o período matutino e, às vezes, a empresa resolve, por uma necessidade sua de serviço, transferi-lo para o período noturno. Essa alteração, ela somente será possível se houver o consentimento mútuo das partes e se dessa alteração não trouxer danos ou prejuízos diretos ou indiretos à pessoa do empregado. Porque muitas vezes esse empregado ele já pode ter compromissos durante o período noturno que inviabiliza a transferência dele para este período. Desta forma, o empregado poderá se esquivar, tendo em vista que o próprio artigo 468 concede a ele essa possibilidade de não alteração da jornada de trabalho, se essa alteração resultar em danos ou prejuízos diretos ou indiretos à sua pessoa. Outros dois aspectos também que poderão acarretar a geração do passivo trabalhista oculto, como já mencionado anteriormente, é a questão do assédio moral e do assédio sexual, na qual nós já discorremos. E agora, oportunamente, também trazemos aqui uma outra possibilidade de ocorrência da geração do passivo trabalhista oculto, com relação ao cumprimento da jornada por parte do empregado no período considerado noturno. Veja só, a legislação trabalhista,
ela traz uma situação totalmente diferenciada para aqueles empregados que cumprem jornada no período noturno. O artigo 73 da CLT é bem claro e traz uma proteção a esses empregados no tocante ao quê? Principalmente a duração da jornada de trabalho. O empregado que cumpre jornada no período noturno, ele tem a sua hora de trabalho reduzida, ou seja, diferentemente do que ocorre com o trabalhador urbano, onde o trabalhador urbano tem a duração da sua jornada normal de 60 minutos. E o trabalhador que realiza a sua jornada de trabalho compreendida no período das 22 às 5 da manhã, não tem a duração de 60 minutos, e sim de 52 minutos e 50. Então, aí nós já temos uma situação também que poderá vir a acarretar a ocorrência de um passivo trabalhista oculto, principalmente no tocante ao quê? Ao desrespeito da hora reduzida por parte do empregado que cumpre a sua jornada no período noturno, como eu havia mencionado, das 22 às 5. A legislação trabalhista, ela traz situações diferenciadas para trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. A jornada de trabalho noturna para os trabalhadores urbanos compreendem, como eu havia mencionado, no trabalho executado entre as 22 às 5 da manhã. Na atividade rural, existe uma distinção em relação ao que compreende o período noturno, tanto a título de trabalho executado na lavoura, quanto a atividade executada na pecuária. Na pecuária, a jornada de trabalho compreendida como período noturno se dá das 21 às 4 da manhã e na lavoura das 21 às 5 da manhã. Então, são distintas as jornadas de trabalho compreendidas como noturnas na atividade rural e onde também não enseja a hora reduzida, ou seja, o trabalhador rural ele tem a duração do seu trabalho de 60 minutos normais, diferentemente do trabalhador urbano que tem a sua jornada reduzida em 52,50. Uma situação também muito importante que vale a pena destacar é a previsão estatuída lá na súmula 60 do Egrégio Tribunal Superior do Trabalho no tocante à prorrogação do trabalho noturno. A súmula 60 reza a seguinte situação, que tendo o empregado cumprido integralmente a sua jornada no período noturno e sendo esta prorrogada, o empregado também terá o direito à prorrogação como horas reduzidas, ou seja, de 52 minutos e 50, e também terá o direito ao percentual de 20% sobre o quê? Sobre a hora normal referente ao adicional noturno. Então, a CLT protege o empregado, que trabalha no período noturno, através da súmula 60, que as prorrogações de jornadas havidas terão a possibilidade de terem a jornada ainda a continuidade de serviço prestado considerado como horas reduzidas e também acrescidas do percentual de 20% sobre a hora normal trabalhada. Outros aspectos que poderão acarretar a geração do passivo trabalhista oculto no tocante aos adicionais de insalubridade e periculosidade. Em relação ao adicional de insalubridade, nós temos situações que muitas vezes a empresa realmente ela não está enquadrada como uma atividade insalubre, prevista na norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, na NR15, como sendo uma atividade considerada insalubre. Mas a empresa não realizando perícia no local de trabalho, não se enquadrando como atividade considerada insalubre dentro do que se prevê na NR15, acaba pagando espontaneamente o adicional de insalubridade por conta própria. Esse é um grande risco, porque uma vez a atividade não se enquadrando como atividade considerada insalubre, dentro do que estabelece a norma regulamentadora NR15 do Ministério do Trabalho e Emprego, fatalmente esses valores pagos a título de adicional de insalubridade não serão tidos como adicionais de insalubridade, e sim como salários, ou seja, passarão a incorporar aos salários dos empregados e fatalmente não mais poderão ser o quê? Suprimidos por parte da empresa. Tanto é verdade que
O adicional de insalubridade, ele é um adicional que ele pode ser suprimido a qualquer momento por parte da empresa, porque ele é tido como salário-condição. O que é salário-condição? O salário-condição nada mais é do que o empregado só vai fazer jus àquele referido adicional se ele estiver exposto a agente considerado nocivo. Tanto é verdade que a legislação permite que haja o quê? A supressão do pagamento do adicional de insalubridade por parte da empresa, desde que o empregado seja retirado da condição de exposição ao agente nocivo. Então, essa questão do salário-condição é algo previsto na legislação trabalhista, mas que deve ser visto com muito cuidado por parte das empresas que pagam espontaneamente o adicional de insalubridade, sem ser atividade constante no quadro do Ministério do Trabalho e Emprego, dentro da norma regulamentadora NR15, que isso vai acarretar um passivo trabalhista oculto, porque isso vai acabar gerando um salário pago de maneira indireta, que vai repercutir amanhã ou depois no cálculo de todas as verbas que o empregado, porventura, for pleitear perante a Justiça do Trabalho. Ou seja, o adicional pago a título de insalubridade, espontaneamente pago, irá incorporar-se ao salário do empregado e refletirá em todas as demais verbas para efeitos rescisórios. Mais uma observação importante a ser trazida em relação ao adicional de insalubridade, que poderá acarretar a ocorrência da geração de um passivo trabalhista oculto, é com relação ao quê? À exposição do empregado ao agente nocivo. O Tribunal Superior do Trabalho, através da súmula 364, ela nos traz uma disposição com relação ao quê? A possibilidade da empresa deixar de pagar o adicional de insalubridade aos seus empregados. E essa condição, estatuída na súmula 364 do TST, ela diz o seguinte, que a empresa poderá deixar de pagar o adicional de insalubridade a seus empregados quando a exposição se der de maneira intermitente, embora o tempo à disposição seja demasiadamente curto. Então, quando o empregado esteja exposto de forma intermitente ao agente nocivo, mas esse período de tempo seja considerado demasiadamente curto, a empresa não tem a necessidade de pagar o adicional de insalubridade. Fora disso, ainda que a exposição se dê em caráter intermitente, por si só não afasta a possibilidade da percepção do adicional de insalubridade. E sendo assim, o não pagamento do adicional de insalubridade pela exposição de modo intermitente por parte do empregador acarretará futuramente na ocorrência da geração de um passivo trabalhista oculto por parte do empregado. Uma outra situação também em relação ao adicional de insalubridade, que realmente gera muitas polêmicas no âmbito do direito do trabalho, é que o simples fornecimento por parte do empregador dos equipamentos de proteção individual ensejam a não possibilidade do pagamento do referido adicional. Isso não é verdade. Tanto não é verdade que a concessão das EPIs, os equipamentos de proteção individual, muitas vezes eles apenas neutralizam o agente nocivo. Eles não eliminam esse agente. E não havendo a eliminação ou a neutralização apenas do agente nocivo, a empresa tem o dever de conceder os equipamentos de proteção individual e ainda assim continuar com o pagamento do adicional de insalubridade. Muitas vezes isso acaba não ocorrendo. As empresas adotam a seguinte corrente, que o simples fornecimento dos equipamentos de proteção individual ao empregado ensejam a não possibilidade do pagamento do adicional. Ou seja, fatalmente, o empregado, quando encerrar o seu contrato de trabalho com este empregador, fatalmente irá buscar a tutela jurisdicional do Estado e pleitear o devido pagamento do adicional de insalubridade que lhe foi retirado pelo simples fato da concessão dos equipamentos de proteção individual.
Dando continuidade, então, aos adicionais, vamos tratar agora de um outro adicional também que poderá acarretar a ocorrência de um passivo trabalhista oculto dentro da organização. Adicional esse denominado adicional de periculosidade. A legislação trabalhista, lá em seu artigo 191, ela traz de forma expressa que o adicional de periculosidade corresponde a 30% sobre o salário base do empregado, excluindo, porventura, os outros adicionais que, porventura, esse empregado venha a perceber. Só que, muitas vezes, as empresas acabavam fazendo a seguinte situação. O empregado que estava exposto de maneira intermitente, as empresas pagavam o adicional de periculosidade proporcional à extensão ao risco. Ou seja, se o empregado, durante o período laborativo, trabalhando 8 horas por dia, ele estava exposto a apenas 4 horas em uma atividade considerada perigosa, ela só pagava o adicional de periculosidade referente a este período de exposição. E aí o TST pacificou o entendimento que, sendo o trabalho executado, ainda que de forma intermitente, o adicional de periculosidade tem que ser pago sobre o quê? Sobre o total de horas trabalhadas durante o dia. Ou seja, se o empregado cumpre uma jornada de trabalho de 8 horas diárias, dentro de um local considerado perigoso, eu não tenho a possibilidade de adotar como forma de fracionamento a exposição desse empregado ao risco na qual ele se encontrava. Ou seja, pagando apenas o adicional de periculosidade proporcional ao tempo de exposição. Então, este fato também, quando a empresa paga o adicional de periculosidade proporcional à extensão ao risco, gera futuramente a ocorrência do passivo trabalhista oculto, através de reclamatórias trabalhistas que o empregado poderão ajuizar perante a Justiça do Trabalho. Dando continuidade ainda às questões que, porventura, acarretarão a ocorrência do passivo trabalhista oculto dentro das organizações, nós poderemos mencionar ainda 2 novas situações: a equiparação salarial e o desvio de função. O que vem a ser a equiparação salarial? Muitas vezes a empresa acaba contratando empregados para exercerem as mesmas funções, com as mesmas atribuições, e acabam só denominando os cargos de maneiras distintas. Ou seja, eu contrato um empregado para exercer a função de auxiliar de produção, correto? E amanhã ou depois eu contrato um outro empregado exercendo as mesmas atividades de auxiliar de produção, mas trazendo uma nova denominação para esse cargo. Uma outra nomenclatura é dada a esse cargo, mas as atribuições inerentes ao cargo de auxiliar de produção, elas são as mesmas. Isso também acaba ocorrendo a possibilidade do empregado pleitear perante a Justiça do Trabalho a questão da equiparação salarial. Embora com a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, ela trouxe alguns requisitos muito importantes no tocante à questão da equiparação salarial. Por quê? Porque antes da reforma trabalhista, a Lei 13.467 realmente traz a possibilidade de se existir a equiparação salarial quando o serviço for prestado ao mesmo empregador. E aí é uma inovação trazida pela reforma, ou seja, a prestação de serviço ao mesmo empregador tem que se dar dentro do mesmo estabelecimento, porque se for em estabelecimento distinto, ou seja, matriz e filial, a equiparação salarial está totalmente afastada. Então, essa é uma inovação trazida pela reforma trabalhista que afasta a possibilidade do empregado pleitear a equiparação salarial em relação ao quê? A serviços prestados ao mesmo empregador, só que em estabelecimentos distintos. Isso afasta a possibilidade do empregado vir amanhã ou depois a pleitear a equiparação salarial. Uma outra alteração também, advinda da reforma trabalhista, é que a questão do paradigma. Anteriormente à reforma, o empregado que realmente se desligasse da empresa,
e fosse contratado uma outra pessoa para exercer a mesma função que ele exercia, mas com um salário maior, ela poderia, mesmo que esse empregado já tivesse se desligado da empresa, poder ensejar a equiparação salarial em relação a esse empregado, a esse paradigma remoto que não mais se encontrava dentro da organização. E essa alteração trazida pela Lei 13.467, ela acaba por si só afastando a possibilidade de equiparação também, tendo em vista que a Lei 13.467, ela afasta a possibilidade da equiparação salarial em relação ao paradigma remoto. Ou seja, eu só posso pleitear a equiparação salarial quando se tem empregados atuantes dentro da empresa. Ou seja, empregados que já se desligaram da empresa são situações que impedem a possibilidade de equiparação salarial por parte do empregado. Ainda sobre o assunto equiparação salarial, se faz necessário mencionar um item muito importante previsto lá no artigo 461, parágrafo 5º da CLT, no tocante à questão da equiparação salarial em relação ao empregado reabilitado. Vejam só, muitas vezes você tem situações onde o empregado ele é afastado pela Previdência Social, não tendo mais condições de exercer aquela atividade no local para a qual ele foi contratado. Então, ele é reabilitado profissionalmente para um outro setor e dentro desse setor, automaticamente, existirão pessoas com remuneração inferior ao que esse empregado venha auferindo. Então, essa questão da reabilitação profissional ocorrida em relação a afastamentos decorrentes de auxílio-doença ou acidente de trabalho, também afasta a possibilidade de equiparação salarial. Por quê? Porque trata-se de uma pessoa reabilitada, né, que a legislação trabalhista reza em seu parágrafo 5º do artigo 461, que a pessoa reabilitada ela não serve de paradigma para efeitos de equiparação salarial. Então, vejam só, alguns cuidados em relação à equiparação salarial nós temos que realmente ter, principalmente com relação à alteração introduzida pela Lei 13.467 de 2017, no tocante aos prazos. Porque a legislação trabalhista anteriormente, ela definia como regra para fins de equiparação salarial que o empregado deveria prestar serviço ao mesmo empregador, na mesma localidade, cujo tempo de serviço na função não fosse superior a 2 anos. E essa regra ela foi quebrada com a edição da Lei 13.467, onde ela trouxe novos requisitos para fins de equiparação salarial, que o empregado ele tem que estar na empresa há mais de 4 anos, né? E o tempo de serviço na função ela não pode ser superior a 2 anos. Então, é algo inovador trazido pela reforma trabalhista, onde afasta a possibilidade do empregado pleitear a equiparação salarial em relação ao outro empregado que realmente venha a ser admitido dentro dos quadros funcionais da própria empresa. Então, veja bem, no tocante ao tema na qual nós nos propusemos a tratar, que se refere à importância da prevenção para se evitar complicações judiciais trabalhistas, ou seja, o passivo trabalhista oculto, nós apresentamos a vocês uma série de direitos de personalidade estatuídos no artigo 5º da Constituição Federal que podem ser objetos de violação na fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual, ou seja, após a extinção do contrato de trabalho. Também enumeramos alguns aspectos, né, decorrentes da prestação de serviço que poderão acarretar a ocorrência do passivo trabalhista oculto. Então, veja só, nós começamos a tratar de situações que ocorrerão mesmo antes da admissão do empregado, que poderão gerar o passivo trabalhista oculto, e partimos por uma situação que esse empregado já está dentro da empresa exercendo as suas atividades de modo habitual e esses direitos acabam sendo violados por parte do empregador. Então, a partir de agora, nós vamos adentrar em termos de conceito para entender qual é a diferença existente entre
é o passivo na esfera contábil e o passivo na esfera do direito do trabalho, porque são coisas totalmente distintas. Na esfera contábil, o passivo representa as obrigações que a empresa contrai com quem? Com os sócios e com terceiros. Isso na esfera contábil. Já na esfera trabalhista, a ocorrência do passivo trabalhista ocorre da seguinte forma: quando se tem o descumprimento da legislação trabalhista por parte do empregador, ok? Onde o empregado ele vai buscar a tutela jurisdicional do Estado através do quê? Do ajuizamento de uma ação trabalhista. A partir do momento que o empregado ajuiza uma ação trabalhista, a empresa já tem a ocorrência de um passivo trabalhista. Só que esse passivo trabalhista, ele é o conjunto do quê? Dessas obrigações que o empregador descumpriu e que fez com que o empregado viesse até o Estado e exigisse que esses direitos tutelados lhe fossem o quê? Devidos. E também nós temos situações que o empregado ainda não ajuizou a ação trabalhista para buscar esses direitos que realmente lhe foram sonegados. Exemplo disso, nós já decorremos no transcurso deste programa, e onde nós diagnosticamos situações que o empregado, ainda durante a vigência do contrato de trabalho, ele não vai buscar a tutela jurisdicional do Estado. Por quê? Porque ainda ele necessita daquela atividade profissional para poder se manter. E aí, pelo fato do empregado ter esses direitos violados, embora ele não vá buscar a tutela jurisdicional do Estado de plano, mas quando o empregado sair da empresa, fatalmente constatando ele a ocorrência dessas violações aos dispositivos legais que a empresa acabou descumprindo, gerarão para a empresa um passivo trabalhista. Então, esse passivo trabalhista, que é gerado pelo descumprimento das normas legais por parte do empregador, ele gera um passivo trabalhista. E esse passivo trabalhista, só que de primeiro plano, ele não é exigido, ou seja, o empregado não vai até a Justiça do Trabalho e vai reclamar isso perante o Estado. Por quê? Porque ele necessita da questão do vínculo empregatício para poder se manter. Mas após o término do contrato de trabalho, fatalmente, realmente ele vai ajuizar uma reclamatória trabalhista, tendo em vista esses direitos que realmente foram lhe sonegados. E aí é o que nós denominamos de passivo trabalhista oculto. O que é o passivo trabalhista oculto? São as situações vivenciadas pelo empregado durante o lapso temporal em que ele prestou serviço ao empregador e que teve a violação desses direitos, embora esse empregado não batesse à porta do Estado para pleitear esses direitos que foram sonegados. Então, a ocorrência do passivo trabalhista oculto, ele ocorre da seguinte forma: o empregado vai tendo os seus direitos lesionados durante a vigência do contrato de trabalho e, após a sua extinção, ele vai buscar a exigência do pagamento desses direitos que foram sonegados durante o lapso temporal que realmente ele prestou serviço ao empregador. Isso nós chamamos de passivo trabalhista oculto, ou seja, a possibilidade que o empregado tem de, após a extinção do contrato de trabalho, buscar a tutela jurisdicional do Estado. Por quê? Porque a jurisdição é inerte, ou seja, o empregado, para que realmente ele vá buscar a tutela jurisdicional do Estado, ele tem que realmente provocar o Estado. E essa provocação, embora esses direitos tenham sido lesados durante a vigência do contrato de trabalho, só são pleiteados durante o período que nós denominamos o quê? O período que a lei estabelece lá na Constituição Federal de 1988, lá no artigo 7º, inciso 29, que é o período de prescrição, que é a prescrição bienal, onde o empregado, após a extinção do contrato de trabalho, ele tem a possibilidade de reclamar os últimos 5 anos, na qual denominamos prescrição quinquenal. Então, o passivo trabalhista oculto nada mais é do que isso.
do que a possibilidade de infrações contrárias aos preceitos legais que vão se acumulando no decorrer do tempo e que, após a extinção do contrato de trabalho, vai se gerar um passivo trabalhista oculto, embora ele não seja pleiteado quando da violação do direito previsto na legislação pátria. Então, diante desses conceitos que eu acabei trazendo, a distinção entre o que é passivo trabalhista para a área contábil e do que é passivo trabalhista para direito do trabalho, nós chegamos diante de um contexto de onde nós nos deparamos com alguns questionamentos. E o primeiro questionamento que se faz é com relação a qual a conduta adequada para que a empresa possa gerir efetivamente um passivo trabalhista. Esta é a primeira pergunta que nós fazemos. E a resposta para essa primeira pergunta: para se gerar eficientemente um passivo trabalhista oculto, a empresa realmente tem que ter o quê? O conhecimento, né, dos atos e fatos que geram esse ônus no ambiente de trabalho. Ou seja, verificar as situações que geram o passivo trabalhista oculto dentro da empresa. E a segunda pergunta que se faz em relação ainda ao passivo trabalhista oculto é como a gente deve obter esse conhecimento sobre o passivo trabalhista oculto dentro das empresas. E aí nós vimos anteriormente que a resposta em relação qual a conduta adequada era o conhecimento dos atos e fatos que geravam a ocorrência do passivo trabalhista dentro do âmbito organizacional, correto? Pois bem, agora, com relação a como obter esse conhecimento sobre o passivo trabalhista dentro da empresa, é simplesmente através de uma ferramenta denominada auditoria. A auditoria é uma ferramenta de suma importância que a empresa tem para diagnosticar quais são as situações que violam os direitos trabalhistas dos empregados, né? E, como consequência, vão acarretar a ocorrência de um passivo trabalhista oculto. Então, esse conhecimento sobre o passivo trabalhista oculto dentro das empresas, ele se dá através do quê? Da realização de auditorias, que é a auditoria que é capaz de diagnosticar quais são as violações a dispositivos de lei que a empresa venha acometendo durante o período que o empregado lhe presta serviços. Nós temos aqui que a auditoria ela é uma ferramenta extremamente necessária, né, para a empresa, para que realmente ela possa verificar quais são os pontos negativos que realmente a empresa tem em relação ao descumprimento da legislação trabalhista. Nós temos aqui, em relação à auditoria trabalhista, alguns objetivos em relação à auditoria. O que visa? Quais são os objetivos da auditoria? O objetivo da auditoria consiste em evitar o passivo trabalhista oculto, focar na redução dos custos, na análise dos pontos fracos da empresa e no aumento da produtividade também da empresa. Então, estes são os objetivos da auditoria dentro de uma organização. E, por fim, nós temos também qual é a finalidade que a auditoria traz para a empresa. A finalidade principal da auditoria dentro da empresa é defender os interesses de ambos os lados da relação de emprego, tanto do empregado quanto do empregador. Só que a auditoria, ela não tem um caráter punitivo, ela tem um caráter de autofiscalização. E essa autofiscalização, de acordo com o ponto de vista, ela pode ser útil para o empregado e pode ser útil também ao empregador. Por quê? Porque do ponto de vista do empregado, a auditoria ela pode demonstrar quais são as irregularidades cometidas pela empresa que vão acabar repercutindo em violações de direitos que o trabalhador tem. Então, do ponto de vista do empregado, a auditoria serve como um termômetro para verificar se a empresa está ou não está cumprindo a legislação trabalhista de forma correta.
E, em sentido contrário, do ponto de vista do empregador, a auditoria serve como um meio de se verificar as irregularidades cometidas pelo empregador durante esse tempo que o empregado lhe presta serviços. Ou seja, fazendo uma varredura dentro dos seus quadros, dentro dos seus setores, para se chegar à conclusão do que realmente a empresa vem fazendo contrário ao que está previsto em lei. Então, é uma situação bem importante para a empresa ter esse conhecimento que a auditoria trabalhista, ao invés de ser um custo, ela acaba se tornando um benefício para a empresa, porque ela permite que a empresa faça um procedimento capaz de diagnosticar situações que acabam acarretando o passivo trabalhista oculto e impedindo, através de critérios técnicos a serem utilizados pelos profissionais que conduzirão a realização das auditorias, para chegarem a um resultado que a empresa deverá proceder para que se evite o passivo trabalhista oculto. E aí também nós vamos destacar alguns pontos de destaque da própria auditoria trabalhista dentro das empresas. Como eu havia frisado, a auditoria trabalhista ela não tem um caráter punitivo, ela tem um caráter do quê? De autofiscalização. Porque a auditoria trabalhista ela não é imposta por nenhum órgão governamental. É uma liberalidade da empresa em buscar profissionais capazes de diagnosticar a violação dos direitos trabalhistas que ocorrem dentro dos seus quadros funcionais. Exemplo, a auditoria ela serve também como meio de verificar possíveis irregularidades no cumprimento da legislação trabalhista. Então, a partir do momento que se realmente realiza uma auditoria, constatada a ocorrência das irregularidades, o que o profissional realmente deve fazer? Deve sugerir alterações que realmente venham a evitar a ocorrência desse passivo trabalhista oculto, ou seja, orientar a empresa de forma correta a tomar as medidas cabíveis no tocante ao cumprimento da legislação, seja ela de cunho administrativo, de cunho legal ou de mesmo situações previstas em regulamentos internos de empresas, que mal redigidos poderão acarretar, sim, a probabilidade da existência de um passivo trabalhista oculto. Um outro ponto de destaque em relação ainda à auditoria trabalhista, que ela traz uma possibilidade de prevenção e melhoria na administração dos funcionários da empresa. E também isso pode ser considerado um fator importante dentro da empresa, que é a questão da prevenção e a melhoria no que tange à administração dos colaboradores. E aí nós temos diversas outras situações, que a auditoria trabalhista ela também serve como uma redução de erros nas rotinas das empresas. Muitas vezes as empresas acabam seguindo determinados comportamentos contrários ao que está previsto em lei e, através da auditoria, ela consegue realmente regularizar essa situação e cumprir a legislação trabalhista como manda a lei. Então, é também um fator, um ponto de destaque que merece atenção, com relação à redução dos erros nas rotinas das empresas, que a auditoria propicia. Além disso, a auditoria também serve como um meio de assessoria e orientação técnica. Por quê? Porque quem realmente vai prestar esse serviço de auditoria é um profissional competente e habilitado que detém o conhecimento jurídico e técnico para fins de averiguação do cumprimento ou do descumprimento da norma legal. E, por fim, merece destaque uma outra situação, que é com relação à apresentação de sugestões para resolver distorções trabalhistas. Muitas vezes a empresa está habituada a trabalhar de maneira contrária ao que realmente prevê a lei. E aí o profissional que detém um conhecimento técnico sobre a questão,
realmente ele pode sugerir mudanças para que realmente a empresa venha acatar essas orientações e essas sugestões e trazer o quê? Mudanças no cumprimento da legislação trabalhista que até então não vinha ocorrendo por parte da empresa. Então, esse é um ponto também que merece um destaque com relação à auditoria trabalhista, que é essas sugestões apresentadas que realmente irão acarretar na resolução das distorções que poderão ocorrer ao longo do lapso temporal. E aí nós falamos do passivo trabalhista oculto, falamos da questão do conceito do que é passivo trabalhista oculto para a contabilidade, do que é passivo trabalhista para o direito do trabalho. Trouxemos que a auditoria é uma ferramenta de extrema necessidade para as empresas, para que ela tente, através da auditoria, afastar essas questões que estão sendo descumpridas pela empresa ao longo do tempo. E agora a gente vai verificar uma questão também muito importante, que é a questão da prevenção do passivo trabalhista. E aí eu pergunto a vocês, qual é a melhor maneira de se prevenir a ocorrência de um passivo trabalhista oculto? E aí eu respondo para vocês. A melhor maneira de se prever um passivo trabalhista oculto é justamente a questão de analisar o que realmente se tem em termos contrários à legislação trabalhista e procurar segui-los conforme a legislação ordena. Eu sei que realmente é difícil, né, a gente mudar as coisas da noite para o dia, mas a prevenção do passivo trabalhista, ela deveria ocorrer diariamente por parte das empresas. Muitas vezes o empresariado ele está muito preocupado na questão ligada ao crescimento da atividade profissional, em termos de angariar novos mercados, novas possibilidades de rentabilidade para a sua empresa, mas, por sua vez, ele esquece que a prevenção do passivo trabalhista ela é necessária. Por quê? Porque uma vez que a empresa deixa de lado essa questão da prevenção do passivo trabalhista, isso vai gerar uma bola de neve. E essa bola de neve que o passivo trabalhista acaba gerando para a empresa, num longo espaço de tempo, ela pode comprometer a liquidez da empresa. E isso é extremamente prejudicial. Por quê? Porque uma vez o passivo trabalhista comprometendo a liquidez da empresa, isso pode acarretar muitas vezes que a empresa, numa transação comercial com uma outra empresa, ou seja, a empresa tem o interesse de fazer a venda, de fazer um processo de cisão, de incorporação, a empresa que realmente compra, ela vai estar analisando não só a questão do ativo que a empresa possui, mas ela também vai analisar a questão do passivo trabalhista que essa empresa tem, porque muitas vezes o passivo trabalhista dela acaba sugando o ativo que realmente ela dispõe. Então, essa questão da prevenção do passivo trabalhista, ela é extremamente importante e muitas vezes o empresariado acaba deixando isso de lado e se preocupando com situações de crescimento profissional, mas não vê que o passivo trabalhista é o grande vilão das empresas hoje. Por quê? Porque isso vai afetar diretamente as finanças da empresa, né? E até mesmo pode acarretar a extinção de um estabelecimento. Por quê? Porque quando se tem um passivo trabalhista exacerbado, isso pode fazer com que a empresa tenha o quê? Decretada a sua falência, né? Porque os valores referentes ao passivo, elas não dão condições da empresa arcar com os custos que realmente tem com os empregados, com os encargos trabalhistas, com o pagamento dos salários, com os pagamentos das férias, 13º, enfim, de tudo que realmente os empregados têm direito em relação às verbas rescisórias também. Então, aí está o principal ponto que a empresa deve realmente se precaver com relação à prevenção da ocorrência do passivo trabalhista oculto.
E qual é o objetivo principal da prevenção desse passivo trabalhista oculto? Como nós já frisamos anteriormente, né? Encontrar os pontos falhos dentro da organização, a implementação de processos de controle internos que visem o combate ao processo do passivo trabalhista oculto, proceder uma varredura em todos os setores da empresa, verificando a ocorrência, né, de fragilidades que poderão acarretar futuramente a ocorrência desse passivo trabalhista oculto. Então, esse é o objetivo principal da prevenção em relação ao passivo trabalhista oculto que as empresas deverão se preocupar. E aí, como exemplo, nós temos diversas situações que realmente, comumente, são identificáveis nas empresas e que gerarão um passivo trabalhista oculto, como caracterização de função equivocada, onde nós já havíamos comentado anteriormente que as empresas contratam empregados para exercer uma determinada função e acabam exercendo outra. Isso realmente vai acarretar uma caracterização funcional equivocada e gerará automaticamente a ocorrência de um passivo trabalhista oculto. Uma outra questão também é a celebração de contratos de forma mal redigida. Tem empresas que realmente acabam celebrando os contratos e acabam não tendo conhecimento do que realmente o que está disposto neste contrato, em termos de cláusulas contratuais, prevê em termos de pagamento. Exemplo mais comum disso é os contratos a termo, os contratos a prazo determinado, que contêm cláusula securatória de direito recíproco, onde a empresa pode vir a quebrar este contrato a qualquer momento e sem a necessidade de pagar o quê? Uma indenização proveniente. Então, a questão trazida pelo artigo 481 da CLT, que rege os contratos a prazo determinado com cláusula securatória de direito recíproco, é um exemplo muito comum de contratos mal redigidos, porque muitas vezes as pessoas que realmente militam dentro da área trabalhista não têm o conhecimento da indenização que é devida quando o contrato contém essa cláusula de modo expresso. Quais são as verbas que deverão ser pagas ou quais são as verbas que não serão pagas e quais são as indenizações devidas ou não. E também, um outro exemplo também fácil de identificação em relação à ocorrência do passivo trabalhista é a questão das horas extras, da qual nós já comentamos anteriormente, que as horas extras nós temos uma limitação legal prevista lá na CLT, né, no artigo 59, que determina que nós podemos apenas extrapolar a nossa jornada extraordinária em apenas 2 horas diárias, e isso também não acontece onde as empresas acabam exigindo uma quantidade bem superior a esse número de horas, e isso fatalmente é identificável como geração de passivo trabalhista oculto. Equiparação salarial, nós já comentamos anteriormente, quais são as situações que acarretam o passivo trabalhista oculto, quando há o descumprimento dos requisitos estabelecidos no artigo 461 da CLT e seguintes. E o desvio de função também, nós também já havíamos comentado que ele é uma causa identificável também de uma possível geração de passivo trabalhista oculto dentro das organizações. E aí, para finalizar, nós vimos que nós temos que ter uma ferramenta necessária para diagnosticar a existência de um passivo trabalhista oculto, que é através da auditoria. Nós temos uma outra questão também de suma importância, que é a questão da prevenção, para que se verifique através de processos internos, através de uma varredura dentro dos setores da empresa, onde existem violações de dispositivos legais. E, por fim, nós também temos o gerenciamento desses passivos trabalhistas que já existem dentro das próprias empresas. Então, em relação ao gerenciamento desse passivo trabalhista oculto, é imprescindível que a empresa tenha uma boa gestão do passivo trabalhista em curso dentro das entidades. Porque a existência do passivo trabalhista dentro das empresas, ela compromete o índice de liquidez da empresa. E esse índice de liquidez, ela se dá através de uma fórmula.
E essa fórmula a gente encontra de modo significativo pegando-se o valor do ativo circulante e dividindo ele pelo valor do passivo circulante. É assim que nós encontramos o quê? O índice de liquidez que uma empresa realmente possui. Então, gerenciar o passivo trabalhista existente também é algo muito importante que realmente a empresa tem que adotar, porque nós já temos uma situação de prevenção e nós já temos um passivo trabalhista instituído dentro da empresa que nos exige o quê? Uma boa administração desse passivo. Como é que nós vamos administrar esse passivo trabalhista? O que esse passivo trabalhista pode acarretar em termos de comprometimento da liquidez da empresa em termos de mercado profissional. E aí, por fim, nós vamos mencionar e vamos finalizar o nosso encontro com os principais pontos da gestão do passivo trabalhista. E aí nós temos aqui a primeira situação, que se trata da avaliação de eficiência do desempenho jurídico da empresa. Muitas vezes nós temos que verificar a real proporção desse passivo trabalhista. E o que é a real proporção desse passivo trabalhista? Verificar se existe a possibilidade de se propagar acordos ou se realmente não se faz o acordo e se continua com a demanda até o final, correto? Então, isso também é um ponto bem importante com relação à gestão do passivo trabalhista dentro das empresas. Conciliar e gerenciar ativos processuais e despesas financeiras, que é o levantamento dos custos em relação às reclamatórias trabalhistas já ocorridas, correto? Então, aí nós também temos uma situação de levantamento de encargos que já foram pagos a título de INSS, a título de imposto de renda, que são passíveis de restituição por parte da empresa. E, por fim, nós temos também a provisão do contencioso trabalhista, que é nada mais do que a possibilidade de efetuar cálculo dos processos trabalhistas em ser, tanto dos processos trabalhistas que já foram liquidados, para verificar como que esses processos acabam influenciando na questão líquida da empresa. E, por fim, a implementação de políticas de acordo. O que vem a ser a implementação de políticas de acordo? Muitas vezes a empresa ela opta em fazer acordos porque ela não vai ter que despender esse valor monetário, já como ocorre quando se profere uma sentença de mérito e o juiz determina o pagamento imediato dos valores que são devidos ao reclamante. Então, a possibilidade de acordo para a empresa é um ponto extremamente importante na questão da gestão do passivo trabalhista. Por quê? O advogado ele tem essa incumbência de proceder à análise se realmente é viável ou não é viável a realização de acordo, principalmente porque o acordo, quando ele é realizado, ele pode ser feito o pagamento em parcelas e também, muitas vezes, o empregado, em comum acordo com o empregador, ele pede para que o juiz, quando celebre o acordo, ele declare aquelas parcelas constantes do acordo como parcelas de natureza indenizatória. E sendo de natureza indenizatória, a empresa terá uma série de benefícios, como isenção de contribuição previdenciária, isenção de imposto de renda na fonte. Por quê? Porque parcelas de natureza indenizatória não têm incidência tributária. E aí é onde eu queria chegar, que realmente é importante essa gestão desses principais aspectos na gestão do passivo trabalhista. E com isso eu dou por encerrada este nosso encontro. Espero que realmente possa ter contribuído o conteúdo para o aprimoramento dessas questões rotineiras no âmbito profissional das atividades que vocês exercem. E digo mais uma coisa, não esqueçam que é muito mais fácil as empresas hoje prevenir do que remediar. E as empresas hoje acabam trabalhando de forma contrária. Então as empresas elas correm a probabilidade do risco, que é a geração do passivo trabalhista oculto, para depois tentar a solução desta questão com o pagamento dos haveres que são devidos.
Eu agradeço a participação de todos, espero realmente ter contribuído para o aperfeiçoamento profissional de vocês e, tendo dúvidas, me coloco à disposição através dos contatos que foram deixados no início da nossa palestra.